A gente faz contato agora com a nossa equipe em Brasília. O Rafael Procópio acompanhou agora há pouco a leitura da instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro no Congresso Nacional, uma sessão que reuniu aí, portanto, deputados e senadores. E a partir de agora, os próximos passos é uma CPI que a gente não deve esperar já amanhã alguma situação acontecendo. Não é isso, Rafael? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, né? Estamos acompanhando aí desde o comecinho dessa sessão que foi lida aí esse requerimento para criar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a famosa CPMI. Esse processo começou ali por volta de 13h, 13h20, e a partir do momento que o presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu esse requerimento, está aí instalada a CPMI. A gente deve ver já a composição da mesa diretora, presidente, vice-presidência, relatoria serem já divulgadas ou então estarem mais concretizadas a partir da próxima semana. Mas já a partir desse momento que está confirmada essa CPMI aqui no Congresso Nacional, como você bem disse, entre senadores e deputados que vão fazer essa comissão de inquérito aí, a partir desse momento que ela já é instaurada, já começa todo esse trâmite político para decidir principalmente essas questões da mesa diretora entre os líderes partidários. Começa aí a articulação pela relatoria, enfim, pelos principais cargos da CPMI. A tendência, pelo que a gente tem apurado aí durante essa semana, quando a gente começou a apurar toda essa situação, é que a base governista tenha maioria nessa CPMI, o que a oposição tentou evitar durante um bom tempo. Inclusive, a base governista não queria essa CPMI durante um bom tempo, principalmente por conta do desgaste que esse tipo de processo político traz ao governo. Lembrando aí que temos um governo aí com menos de 5 meses. Essa questão traz um pouco mais de desgaste, esse era o motivo alegado pela base governista de não querer a instalação dessa CPMI. Inclusive, mais cedo, um dos líderes aqui do governo, Jacques Wagner, senador Jacques Wagner da Bahia, falou sobre essa situação. E agora a gente vai acompanhar, como eu disse, esses próximos passos. A gente já tem uma articulação política, existe um grupo liderado pelo partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já prevendo a relatoria para esse grupo, mas também existe essa questão pelo lado do senador Renan Calheiros, que teve uma atuação muito forte, inclusive nesse papel, ano passado na CPI, que apurou tudo que foi ligado à pandemia de Covid-19 aqui no nosso país. Então a gente fica já de olho, a gente continua aqui no Salão Verde, continua aqui no Congresso Nacional acompanhando essa repercussão política, mas de fato a CPMI já está instaurada aqui com o Senado e com a Câmara dos Deputados, e as definições de nomes a gente vai começar a ver já essa articulação política, mas a definição deve ficar já para a próxima semana. Ô Rafael, e só para encerrar, quando começam os trabalhos? Dá para a gente ter uma ideia? Nós ainda estamos acompanhando aqui toda essa questão da discussão logo após essa leitura do senador Rodrigo Pacheco. Então, a gente ainda vai ter essa discussão, a gente ainda tem muitos senadores, temos principalmente muitos deputados para falarem aqui no plenário da Câmara dos Deputados. A maioria que veio presente aqui são deputados, mais de 400, e a última vez que eu estive ali no plenário, ainda tinham cerca de 10 senadores. Então, essa questão de quando exatamente a gente vai ver essa CPI de fato atuando, a gente não tem essa certeza. Já com essa definição já da mesa diretora, que deve, como eu disse, ficar a partir da próxima semana, a gente já deve ter uma visão um pouquinho mais clara de quando de fato esses trabalhos devem começar. Mas caso a celeridade dessa mesa diretora já se resolva no começo da próxima semana, por exemplo, a gente já deve ver nas próximas semanas, ou então no comecinho do meio para o fim de maio, já essa situação já começando a ser discutida aqui no Congresso Nacional.